Eu sou Paula Maciel, presidente da Federação do Espírito Santo de Kung Fu Wushu, e hoje a gente vai bater um papo com meu vice-presidente e amigo de longa data, Carlos Alberto, que pode se apresentar. Tudo bom? Eu sou o Carlos Alberto. Na verdade, todo mundo conhece mais como o Beto. Eu sou o vice-presidente da Federação de Kung Fu do Espírito Santo. Isso aí. E o nerd do Kung Fu? Vamos falar, jogar real logo de começo, vou te botar essa responsabilidade, porque na nossa bolha, né? Isso aí. Na nossa bolha, você é um dos maiores conhecedores. Eu sei que isso te incomoda, porque tem gente que sabe muito mais, e porque o Kung Fu é muito gigantesco. Nossa, demais. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o Ano Novo Chinês, certo? Isso Tá chegando. Agora é domingo, dia 22 de janeiro. Isso aí. Eu acho que a primeira coisa é saber por que não é junto com o nosso Réveillon. Eu acho que essa pergunta o pessoal mais se faz. Tá? Na verdade, a diferença é por causa do calendário. O nosso calendário aqui do Ocidente é o calendário solar, que eles chamam de calendário gregoriano. Foi pelo um Papa Gregório que instituiu isso lá, muito tempo atrás. Então ele toma mais como os ciclos do Sol. Ok. O calendário chinês é o calendário lunisolar. Então ele leva tanto o Sol quanto a Lua em consideração. A gente tem que lembrar que a China, diferente do Brasil, que tem 500 e poucos anos, a China tem mais de 5.000. Sim. E todas as civilizações muito antigas levavam em conta também a Lua, porque eles contavam as estações de colheita. Tem tudo muito a ver com a agricultura, né? Com a alimentação. Para viver. É. Tanto que o Ano Novo Chinês, ele também é conhecido como o Festival de Primavera. Ó, que bacana. E como é que a gente conta isso, né? Geralmente ele é entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro. E nesse mês, nessa data, no nosso calendário gregoriano, é quando acontece o Ano Novo Chinês. Por quê? É a segunda lua nova depois do solstício de inverno. Uau! É o que marca o início da primavera. Entendi. E o que é pra gente tão distante é um cálculo que a gente tem que ficar olhando todo ano aqui no Google e jogando nessas buscas. Pra eles deve ser algo muito comum. É mais natural. Assim, a China, na época de Mao Tse Tung, eles estipularam o calendário gregoriano. O que pra China é muito bom, porque tem que fazer parceria comercial com a gente. O mundo todo. Então pra eles ficaram bons. Apesar deles ainda serem um pouco fechados nisso, né? Mas ele já tá bem mais aberto com relação a isso. Claro. Tanto que a China hoje, se eu não me engano, a China, como se fosse assim, né? Se formos contar o calendário deles, eles estariam no ano 4.720, eu acho. É porque a gente tem um marco com Cristo ali também, né? Antes e depois de Cristo. O ano zero é o ano zero nosso. E aí a gente caiu outras coisas assim. Porque a China, dizem que quem estipulou o calendário lunisolar foi o imperador amarelo Huangti há 2.600 anos antes de Cristo. Uau! E aí a conta fecha, 4.000 e poucos anos, né? Isso aí. E quando ele estipulou esse calendário, né, lunisolar, justamente por causa das coisas da colheita, etc. Né? A gente conta esse período grande, mas teve uma época na China que eles contavam também por dinastias. O ano 1 da dinastia Tang, o ano 5 da dinastia Song. Então, dentro da China tinha mais de um calendário? Não é que tinha mais de um calendário, você também contava pelas dinastias. Porque, assim, no Brasil a gente não teve isso. Como nós somos um povo, não só o Brasil, mas o Ocidente como um todo, é um povo cristão. Isso. Não interessa quem assumir. Assim, Dom Pedro assumiu. Ok. Ele é cristão, ele usa o calendário gregoriano. Lá na China, quando assumiu a dinastia, você contava também pelo tempo daquela dinastia. Esse ano foi o primeiro ano da dinastia de fulano. Entendi. Esse ano foi o segundo da dinastia de ciclano. Pra você ter marcos também. Então é uma bagunça do caramba. Só eles se entendem, né? Também, né? Vivem nesse negócio há mais de 5.000 anos, gente. Exatamente. Aí esse ano, então, a gente tá encerrando... Qual ano? A gente tá saindo do ano... Tigre. E nós estamos entrando no ano do coelho. Porque os anos também levam em consideração o zodíaco chinês. E aí que vem. Por que os animaizinhos? O que eles têm a ver com isso? Tem uma lenda, e essa é a lenda que eles usam. Eles dizem que o imperador de Jade, que é uma figura, é uma deidade deles. O imperador de Jade uma vez fez uma corrida. Uau. E falou que os animais que corressem e os 12 primeiros que chegassem iriam ganhar um prêmio.
eles seriam colocados em um local de destaque para ajudar a contar o tempo para os humanos. Ok. Nessa corrida, e aí vem, nessa corrida, a ordem dos animais é a ordem que eles chegaram. Nessa corrida. O primeiro animal é o rato. Como é que é a lenda? Ele fez. Aí todo mundo sai correndo junto. Pera aí que tem um corte pra Thumb. Como é que é? Aquela, né? Então, tô muito podcast, gente. Tô sabendo de tudo. Então, a gente já tem lá no Instagram da Federação toda essa historinha também contada que a gente contou ano passado. Foi muito bacana. Ficou lembra uma sériezinha de postagens que é muito bacana. Mas dá pra escutar aqui também. Mas olha lá. É boa, cara. A história é a seguinte. Todos começaram a correr juntos. O boi, muito diligente, ele já pega a dianteira e vai e segue o caminho dele. Quando ele vai chegar no rio, o rato pula nas costas dele. E vai atravessando. E o boi falou, ok, cara, pode subir aí que eu estou uma carona. Quando ele tá chegando perto da linha de chegada, o rato pula das costas dele e chega em primeiro lugar. Muito malandro, o rato chega em primeiro lugar. Então, primeiro é o rato, segundo é o boi. Rato não é carioca não, né? Não, que isso. Logo em seguida vem o tigre. Muito forte, conseguiu nadar, passar pelo rio, chega em terceiro lugar. Em quarto lugar veio o rato, que ele vem saltitando pelas pedras. E acha um toco no meio do caminho no lago, ele pula, vem uma almofada de vento, leva ele e chega em quarto lugar, que é o desse ano. Coelho. O coelho. Logo em seguida vem o dragão. Tá. O pessoal achou estranho, até o imperador já te perguntou, por que você não chegou em primeiro lugar? Você voa. Ele falou assim, porque no meio do caminho eu fui ajudando um monte de vilarejo que tava com problema. E aí quando eu vi também, tinha um coelho que tava perdido no meio do negócio, eu dei uma soprada pra ele chegar logo. Olha. Aí eu cheguei agora. E aí logo em seguida vem o cavalo, trotando rápido, galopando. Só quando ele ia chegar perto da chegada, a serpente que se enrolou na pata dele dá um susto nele e passa em primeiro lugar. Putz. Então depois vem a serpente e o cavalo. A gente não pode ter raiva de nenhum dos animaizinhos, né? Não, eles... Nem da serpente, nem do rato que fez essa manobra ali com o boi. Eles fizeram o que eles podiam para chegar. Aí depois eles vieram 3 numa balsa, que eles se ajudaram. O macaco, o galo e a ovelha. Em último lugar, o porco. E quando o porco vem tranquilão, de boa ali, o Pedro fala assim, cara, o que aconteceu? No meio do caminho me deu fome, comi, dormi. Eu acordei e vim. Ele chegou em último. Será que é um ano que o ano do porco é um ano mais light, mais eles falam que mais moroso? Ele fala que o ano do porco é o ano de sedimentar muita coisa. Porque o porco, por mais que ele seja vagaroso, ele é constante. Entendi. Então aí você tem os 12 animais zodíacos que conta os anos. E cada animal é ligado a um elemento da cultura chinesa. Na cultura chinesa você tem 5 elementos, não 4. Tá. Pra gente aqui, o que a alquimia mandava, você tinha fogo, água, terra e ar. Pro chinês, você tem... imagina uma estrela, um pentagrama, não é? Tá. Você tem fogo, terra, metal, água e madeira. E cada um desses é ligado também ao animal. Entendi. E aí, quando você junta todas as combinações, você faz 60 combinações. Entendi. E aí eles contam ano como assim? Você passa 60 vezes e volta ao primeiro. Você tem tipo rato, eu não lembro, acho que é rato de fogo, e aí você vai. Rato de fogo, e depois tem o boi de alguma coisa, aí vai cada um animal com elemento e vai rodando. E aí eles entendem que tem características tanto do animal quanto do elemento. Isso. Esse ano nós temos o coelho de água. Ok. E aí o coelho, ele fala que o coelho é um humano próximo. O coelho gosta de prosperidade, o coelho gosta de família, o coelho gosta de harmonia, o coelho gosta de tranquilidade. Não, a gente não vai ficar só nessa. Você vai precisar trazer elementos mais densos pro nosso bate-papo. Como que a gente vai falar de ano novo e não vai falar de previsões? Mentira. Sacanagem. Igual o João Bidu, cara. Eu quero uma mãe de Ná aqui conosco, fazendo previsões para o ano de 2023. Vou dar até números para jogar na Mega Sena. Boa, boa. Aqui, ó. O coelho é isso. Pensei que você ia pegar os números aí agora. Eu vou pegar aqui, pra todo mundo. E o que acontece? Como disse, o coelho é essa coisa mais da harmonia, da tranquilidade, da amorosidade, pureza de coração. Junto com o elemento da água, que também traz pureza, também traz emotividade e fluidez. A água é isso, a água ela flui e se adapta.
Então ela corre para onde tiver que correr, ela passa, a adversidade tiver que passar e sempre flui, ela E aí, não pega obstáculo. Todas essas falas a gente traz para o nosso comportamento de alguma forma. A gente pode se inspirar nisso e, olha, bem, então o universo está conspirando para eu ser um pouco mais flexível, um pouco mais tolerante. Quando a gente pega a medicina chinesa e você fala de água, a água ela é um elemento muito yin, do yin do yang. Uhum. O elemento yin é o elemento que traz criatividade, suavidade, ele tem essa potência criadora muito grande. Mais frio, mas ele é maleável. Aí eu uso até a frase de Bruce Lee, né? Bruce Lee fala assim, você tem que ser água, né? Be water, my friend. Porque a água, ela não bate de frente, ela se adapta. Ok. Ela pode ser tanto muito forte e levar uma cidade embora. Exato. Quando ela pode ser muito fluida e passar por vários lugarzinhos pequenos. Isso então, aí. ele fala, você tem que ser como água, você tem que ser adaptável. Perfeito. E a inteligência dessa adaptação, né? Muito... Porque eu acho que isso dentro do contexto da natureza, da água em si, num ambiente natural, isso acontece. Nós temos a sabedoria de buscar entender o que é isso no nosso cotidiano. Sim. Né? Conseguir fazer isso ser... Bem, aqui eu vou ser um pouco mais rígida, mais densa. Aqui eu vou ser um pouco mais leve. E lembrar que eu gosto de pegar um rio. O rio, ele flui pelo melhor caminho para ele. E a gente tem que lembrar que na vida... Mas ele sabe qual é o melhor caminho para ele. Porque ele segue a natureza. O chinês tem muito isso assim, ele vai com a energia da natureza. Qual o melhor caminho? Onde está fluindo melhor isso aqui? Para onde está fluindo melhor, onde eu vou seguindo. Eu não vou buscar... Se eu tô nadando com a correnteza, é muito mais fácil que eu nadar contra a correnteza. Com certeza. Então por que eu tenho que nadar contra a correnteza? Se eu pegar o fluxo adequado, me leva para um local de uma forma com menos resistência. E aí eu acho que você chega numa pergunta que eu queria te fazer, que eu já vim com ela pensando nisso. O quanto que a cultura chinesa ela pode influenciar na nossa cultura ocidental na prática, né? Quanto que a gente consegue, independente se eu pratico a parte esportiva, que é a nossa máxima dentro da... A gente está fazendo um podcast pela uma instituição que preza pela prática esportiva. Sim. Mas a gente está falando de algo muito maior, né? Porque a cultura chinesa é muito densa, muito grande. Milenar. Literalmente, já tem 5.000 anos aí, a cultura chinesa. Isso aí. Eu acho que hoje até o que eu trago para minha vida, nesses 20 anos de prática do Kung Fu e do estudo da cultura chinesa, é como encarar o mundo. O chinês, ele é paradoxal. Na verdade, quando a gente pensa toda a filosofia, entre as filosofia chinesa, ela é paradoxal. Diferente de um pensamento ocidental cartesiano, ou dicotômico para essa coisa judaico-cristã, o chinês ele acha que as coisas antagônicas podem coexistir. O yin yang, basicamente, de pensar, você tem... Ele é a junção de dois extremos e uma busca constante por equilíbrio. Né? O yang é uma energia de criativa, forte, quente. O yin é a energia densa, fria, e elas coexistem. São os dois polos. Não é o bem e o mal? Não. Todo mundo fala isso. É o bem e o mal. Tem um pouquinho do bem e do mal. Não. Esse negócio de bem e mal é dicotomia. Não existe um bem e um mal. Tá tudo junto. Ele vai sair em opostos. Yang é alto e baixo. É pesado e leve. É escuro e claro. Frio e quente. São esses dois polos que coexistem e tentam sempre chegar num certo equilíbrio. Certo. Até na minha prática profissional, eu sou psicólogo, e a teoria que eu sigo, ele usa uma das bases filosóficas assim, da teoria que eu sigo é o taoísmo. E eles usam a questão da busca pelo equilíbrio, da busca pelo caminho do meio, você enxergar realmente as coisas são. E aí a gente volta no rio, né? A coisa da natureza, de você conseguir entender. Você fluir com ele, procurar um caminho do meio, porque os extremos são muito ruins. Sim. É igual de pensar num pêndulo de um relógio. Você tem um fio que eu estou segurando, você tem um pêndulo aqui. Nesse pêndulo, qual seria o local com o menor movimento do pêndulo? Tá na sua mão? É aqui em cima.
Não quer dizer que não há movimento. Sempre vai ter movimento. Mas onde tem menor movimento. Você tá aqui embaixo no pêndulo, você tá sempre num polo para outro. As coisas estão sempre, eu tô ou muito feliz ou muito triste. As coisas estão muito bem indo para mim ou estão uma merda. E você não consegue chegar no equilíbrio. O negócio é quanto mais para cima do pêndulo tem movimento, mas é menorzinho, você consegue gerenciar melhor aqui. Já que você é psicólogo, então você tá vendo que eu acho que a população tá muito nessa base do pêndulo aí, né? A população, a gente, principalmente pós-Covid, pós-pandemia e tudo mais, a gente está vivendo uma epidemia aí de problemas patológicos mentais. O Brasil graves, é o primeiro né? lugar no mundo em caso de ansiedade. Nós somos o quinto em depressão. Olha só. Tá vendo? Índice de suicídio também está altíssimo, né? Porque nós vivemos uma sociedade extremamente ansiogênica e estressante. Isso aí. E é esse pêndulo. Você faz tudo para tentar dar conta. Esse pêndulo está balançando cada vez mais rápido. A gente precisa parar um pouquinho. E isso também eu trago da filosofia chinesa. E parar e observar o entorno. O chinês, pelo menos os chineses antigos, eles usavam muito a natureza para pautar o seu dia a dia. Certo. O I Ching, o livro das mutações, geralmente fala sobre isso. É como é que eu enxergo o meu redor, a natureza, como que ela tá e como que eu tiro os aprendizados que eu tiro disso. É como que eu enxergo o meu entorno, o meu ambiente. Mas aí você tem que ser um cara que se permite a contemplação. Você tem que ser um cara mais contemplativo, mais observador. Você aprende a ser contemplativo. É Lê do engano nosso achar que pessoas nascem assim. A pessoa é ou não contemplativa. Tá. A contemplação, ela é uma competência que pode ser desenvolvida. E eu vou pegar esse gancho então. Então, o que é o Kung Fu? Porque a gente está falando de habilidades, virtudes, vamos lá. Mesmo. Todo mundo acha que Kung Fu é uma arte marcial. A gente lembra muito do Bruce Lee. Sim. Os mais novos lembram do Jet Li. Os filmes, né? Os filmes dos anos 80, 90. Total. Ou Kung Fu Panda. Sim. Mosteiro de Shaolin. Tá. O pessoal do mosteiro. Só que Kung Fu não é o nome da arte marcial. Okay. Isso, quando veio para o Ocidente, ganhou essa nomenclatura. Mas Kung Fu ele é um conceito que quer dizer a aquisição de virtude ou habilidade através de esforço e tempo. A gente pode condensar isso em trabalho árduo. Ótimo. Até Kung Fu são 2 Hanzi. O primeiro Hanzi de Gun é o Hanzi de trabalho. Hanzi é o caractere chinês. É aquele chinesa. bonitinho lá que o povo quer fazer a tatuagem e não sabe o que significa. Fica fazendo um monte de porcaria e quando você vai ler, tá o meu pastel melhor da China. E acha que é paz e amor. Né? Isso aí. Então, como foi isso? O primeiro caractere é trabalho. Você não pode associar. Um carpinteiro tem Kung Fu. Um psicólogo que fez há muito tempo tem Kung Fu. Uma pessoa que nada há muito tempo tem Kung Fu. Ele tem Kung Fu naquilo. Porque ele despendeu horas a fio melhorando a sua técnica, tentando chegar à melhor forma, à perfeição. O nome da nossa arte é Wushu, ou arte da guerra, arte guerreira. Mas isso é um termo guarda-chuva para artes marciais chinesas. Então, imenso. Registrados lá pelo governo da China, quantas modalidades? E tantos estilos diferentes. É muita coisa. Sim. Eu pratico Tai Chi e eu pratico Sandá também. São 2 formas diferentes de Kung Fu. Sim. Você tem o pessoal do Shaolin, é uma outra forma de Kung Fu. Você tem a galera do Cholifa, do Padi Chuan, do Xiyin. Então nada mais óbvio do que juntar 2 ferramentas tão potentes, né? Porque a gente está falando de trabalho árduo e está falando de esporte. Isso aí. Então, quando você junta essas 2 coisas, tem uma potencialidade na vida das pessoas muito, muito intensa. Não dá para associar o esporte ao trabalho árduo. Ainda mais se a gente fala de esporte voltado para alta performance. Desassociar. Isso. Entendi. Porque assim, mesmo se você é um amador e você quer participar de corridas de rua, você precisa treinar para conseguir ir numa corrida de rua. Por mais que você não vise uma medalha, mas você quer terminar a corrida de rua, exige Kung Fu. Algum objetivo você tem, alguma meta você tem. E para alcançar um objetivo, é impossível sem fazer isso com esforço. Não dá, assim, é inexistente. Na verdade,
qualquer coisa que você quer alcançar na sua vida, você Uhum. precisa despender esforço para que aquilo aconteça. Trabalho. Tem que ter trabalho para você chegar a algum lugar. Não chega a lugar nenhum. Então as duas coisas andam grudadinhas, tá? E isso realmente está na cultura chinesa no dia a dia, mesmo sendo milenária, eles continuam vivendo isso muito intensamente, porque a gente vê a economia deles pulsante, né? Que assim, sabe o que é muito interessante na China? Coisas que eu percebo, tô falando do pouquinho que eu sei, eu tento sempre estudar mais sobre isso. Uhum. Você tem algo que nós gostamos muito do Kung Fu, essa parte desse estudo, que fala sobre essa coisa mística, o Yin, o Yang, a filosofia, o taoísmo. Mas só que a China ela é muito pragmática. O chinês, às vezes, ele nem pensa sobre isso. É uma coisa num costume muito grande. Eu acho que você pode separar assim. Você tem o taoísmo, você tem o budismo e você tem também o confucionismo, que o confucionismo é meio que a aplicação prática de todos esses conceitos. E aí o pessoal, a gente fala que a chinesa é muito mais confucionista do que taoísta nesse Entendi. ponto. Porque eles são práticos, aplicação. Cara. Mas é porque eles nasceram nessa realidade. Eles replicam. Ele vai replicando. E a gente está falando de uma população... 1 bilhão 800 e alguma coisa. Vi hoje em reportagem... Não, desde 1961 foi a primeira vez que caiu a população da China, em 850 mil pessoas. Caraca. Absurdo. E já tem impacto econômico nisso. Imagina. Eles são 1,4 bi de população. E eles vão replicando esses comportamentos, não é? Tanto que é muito bacana, porque é também um povo extremamente pragmático e muito... eles levam em consideração, e agora eu esqueci a palavra, assim, sabe aquelas pessoas que não deixam o chinelo virado, supersticioso. Entendi. Ano Novo Chinês. Vamos voltar para o Ano Novo. Isso. O Ano Novo Chinês é o maior feriado do chinês. Tá. Eles comemoram por 7 dias, é o maior feriado nacional mesmo. O chinês tem pouquíssimos Mas feriados. eles ficam a semana toda... 7 dias de feriado. É o maior feriado deles. Tá. O resto você vai ter um ou outro dia. Eu tô falando uau, mas a gente tem o carnaval. Se for juntar os nossos feriados, dá 3 meses. Enquanto a gente tá vestido do sexo oposto, tomando umas e tal, eles estão fazendo coisas muito mais interessantes lá. Vamos falar desse ano novo aí que é mais interessante que o carnaval. São esses 7 dias. E eles prezam muito por estar em família. Aí você tem comidas típicas, usam muito vermelho. E aí vem muito fogo de artifício por conta de uma lenda chinesa. Eles falam que existia um monstro, Nian, que ele descia da montanha, invadia as vilas e comia tudo. E depois eles comiam os homens também, né? A população, os seres humanos e tal, destruía a coisa. Um sábio percebeu que Yan tinha medo de barulhos altos e da cor vermelha. Então, por isso que sempre no dia de... E ele descia no Ano Novo. No Ano Novo, que ele acordava com fome e descia. No Ano Novo, eles botavam cores vermelhas na casa, botavam pimentas de pendurada, lanternas vermelhas, se vestiam de vermelho e tomam fogo de artifício. Pra espantar Yan. Entendi. E aí, outra coisa bacana. A dança do leão é baseada... é baseada nessa lenda do Nian. Onde ele desce a montanha e come o alface. Tem uma base nessa lenda. Gente, procura na internet que é lindo de você Dança ver. do Leão, Dança do Leão e ver ele comendo alfacezinha, coisa mais linda. E é uma das tradições deles. Então eles têm essas... Então, eles se vestem de vermelho. As lanternas, você percebe que no novo chinês, a cor vermelha é a cor principal. Sim. Cara, porque espanta. Tem nada a ver com bandeira, não tem nada a ver com isso. Não, porque é a cor que espanta o monstro Nian. Muito fogo de artifício. E aí a gente fala de pureza, de limpeza, de... É isso aí. Né? Um dia antes do Ano Novo é o dia da limpeza. Então eles limpam a casa, limpam a cidade para limpar as más energias. No dia do Ano Novo, ninguém toma banho, corta cabelo, limpa a casa, porque senão você vai estar limpando a boa sorte. Olha, interessante. Então, é isso aí, porque eles são muito supersticiosos. Olha só. Com várias pequenas coisinhas. Né? E aí você passa em família, você tem as comidas típicas, os bolinhos de ano novo, sabe? E são os bolinhos de lua que eles chamam, né? Que também é conhecido como o Festival da Lua. Mas assim, eu sei que você tem um grande sonho, inclusive, de morar lá e tudo mais, mas você sabe se a população
ela continua, assim, todo esse tradicionalismo continua sendo a grande maioria fazendo tudo isso? Ou se está se perdendo um pouco dos costumes? Olha, eu acho que alguns costumes se perdem. Uhum. Não é à toa que o Kung Fu na China ele perdeu força. A própria China tenta voltar com isso, porque eles têm preferido muito mais os esportes olímpicos, né? Judô, taekwondo, etc. Mas esses tipos de festivais, esses tipos de tradição continuam. Porque vai além só da tradicionalidade. Porque o chinês é muito volta da família. Certo. Diferente aqui no Brasil, se eu for pensar minha família, eu consigo pensar, sei lá, 4, 5 gerações para trás e talvez se perca. Porque aí alguém veio de Portugal e meio que se perdeu. O chinês o cara é a 49ª geração. E ele sabe quem é a geração dele. E ele carrega o peso disso. Né? A honra que ele tem daquela então família. Eles voltam para a família. Então que eles falam que Ano Novo Chinês é o maior êxodo que tem de pessoas. Porque a galera vai para cidades e tem um êxodo rural, porque as famílias antigas ficam no interior. Então, já chegaram uma vez a computar que eles vendiam coisa de 1000 passagens de trem pro interior por segundo. O êxodo urbano, né? Sai urbano, do urbano e vai pro rural. Isso o pessoal que tá fora da China que volta pra China vai visitar a família. Muito então legal. É uma tradição muito familiar, então eles continuam com ela. Por mais legal. que se perca um pouco da coisa do vermelho, etc., mas estar em família, tá todo mundo junto, coexistindo junto, né? Vamos ver se a gente vai ter que fazer edição desse vídeo ou se você tá bom mesmo. Você sabe o que acontece nos 7 dias? Não. Porque tem uma regrazinha lá, né? De cada eu acho que não dia. tem uma regrazinha padrão, assim. Eles têm algumas coisinhas que eles fazem, mas não tem uma regrazinha padrão. Mas eu não lembro isso. É muito específico. Tem a coisa da lanterna, da luz. No último dia, você tem o Festival das Lanternas. Porque aí, quando eles fazem as lanternas e jogam no mar, para você prestar homenagem aos ancestrais. Que Esse legal. é o último dia. É o Festival da Lanterna. Tá. É quando encerra mesmo o feriado no novo. E o que você sugere pra gente que tá aqui no Ocidente, que não nasceu nessa cultura, olhar pro dia 22, né? 22, começa o ano novo. Então começa pra eles dia 22, aí são 7 dias pra frente. Tá. Não, na verdade não. Dia 22 é o ano novo. Ok. Já conta ali. Aí mais 6 dias. Se não me engano é por isso aí. Tá. O que você sugere pra gente aqui, assim, né? No Ocidente. Cara, assim, sem levar em consideração toda a parte mística da coisa. Isso. Que também a gente pode... Quem gosta dessa parte, leva em consideração. Lembrando que estamos iniciando o ano da lebre, é o do coelho. E é esse ano mais fértil, esse ano mais calmo, mas é bom, é um ano criativo. Mas além disso, é pensar que, ok, é um começo, é um recomeço. Né? Em verdade, assim, pensa que você está terminando o inverno e começando a primavera. Inverno, tempo de retraimento. Né? O inverno é frio, então a gente se retrai e olha mais para dentro. Então você já se analisou. Pensa que esse início, ainda mais levando em consideração o início da primavera, que é o início das flores, do desabrochar. Então, o que eu preciso fazer para me desabrochar? O que eu aprendi no inverno? O que eu, nesse recolhimento, eu aprendo sobre mim, aprendo sobre o outro, aprendo sobre o mundo. E agora, na primavera, o que eu começo a colocar em prática para desabrochar. Perfeito. Porque aí o verão vem o tempo máximo da energia Yang, é onde você tá com a energia sobrando e você botar tudo em prática, sabe, focando. Então agora é esse tempo de... Ih, rapaz. Aí. Foi. Tá, já tô sabendo. É o Google aqui, né? E o Google tá conversando. O que eu preciso aprender, então, para desabrochar na primavera e chegar no inverno com potência para colocar em prática? Para colher no outono, o outono é a época da colheita. Isso. O que eu colho no outono, para no inverno de novo e aí voltar. A gente volta com essa coisa do objetivo, da meta, do olhar para o futuro com trabalho, buscando coisas e traçando essas metas. Objetivos e metas e sabendo onde eu quero chegar. É muito ruim a gente viver somente flutuando no dia a dia. Tá? É o que eu preciso fazer agora. Inverno acabou, então, lembra? Inverno acabou. O que eu aprendi? O que eu boto em prática? As minhas metas e meus objetivos. Para quando chegar no próximo inverno, e olha como isso volta de novo, para olhar para a natureza.
Tá. a coisa do I Ching, a coisa da mutação. Uhum. Como é que eu aprendo com os ciclos da natureza. Uhum. Tá? Inverno é de aprendizagem e recolhimento. Primavera é desabrochar, o que começo a colocar em prática. No verão eu vim focando tudo para botar mesmo assim, fazer a coisa acontecer. Para no outono eu recolher, eu colher, e no inverno eu me retraio, vejo como é que foi o meu ano, reaprendo e boto em prática de novo na próxima primavera. Engraçado, né? Porque eu sou da área de gestão, né? E a área de gestão a gente faz isso o tempo todo, só que agora com metodologias mais ágeis. Então a gente, você fala de uma startup, inclusive falando de China, os grandes unicórnios estão ali e as grandes potências. E aí eles justamente conseguem fazer esse ciclo no menor espaço possível de tempo. Porque não pode esperar um ano. Não dá. E aí o inverno dura um dia, aí no dia seguinte ele já está fazendo a imersão e expansão no design thinking ali, fazendo com que ele consiga chegar num ponto de melhoria num espaço de tempo muito curto. Mas essas fases todas continuam sendo vividas dentro da gestão. E eu acho que muito por conta da velocidade que o mundo hoje caminha com as empresas, com a questão econômica, cada vez mais, até porque tem hoje o ESG, que é um pouco da governança, meio ambiente, a parte social, que tem muito do esporte. Esse ciclo, ele tem que ser rápido, mas ele tem que ser olhando para o ser humano. Isso é bacana. Então isso é muito potente. Vindo de uma cultura chinesa, a gente faz essa correlação. Se você olha para a natureza e entende a natureza funcionando, o ser humano faz parte disso. Ele está inserido nessa natureza. Só que ele se desprende disso, né? Ele se coloca num ponto de... Acima, de soberba, né? E não, você faz parte de todos os ciclos. Nós nascemos e morremos, a natureza nasce e morre, o dia nasce e morre. Você tá junto de tudo. É indissociável. Eu acho que isso me lembra uma coisa. A federação também tem os ciclos. Exato. E tá começando um novo ciclo pra gente. Isso aí. É muito bom, né? Demais. São novos fechamos desafios. bem o nosso ciclo passado. Vamos falar de 2022? O que foi? Foi muito legal de trabalho. Muito. E marcos, né? Assim, a gente teve conquistas inéditas para nossa federação, para o nosso estado. Foi lindo, né? Primeira vez com uma seleção de interno. E aí, isso é legal. Você pode falar até um pouquinho de como é que foi essa experiência, né? Eu te conheço há trocentos anos, que eu não vou entregar minha idade aqui. Mas, até porque você é tão velho quanto eu, vale colocar essa... Estou. Isso é corte. Velho. E aí... a gente teve aí um movimento que você sempre quis fazer, você sempre sonhou em ver isso acontecendo aqui no estado, que era ter um fortalecimento do tradicional aqui, principalmente dos internos. Primeiro, o que é tradicional, o que é interno? Fala melhor disso, porque também a gente está indo lá para outro pedaço. Vou dar uma explicação rápida. Porque isso toma muito tempo. Você pode... Os estilos tradicionais, os antigos, de linhagem, de família, que remontam há muito tempo. E aí, os estilos tradicionais, você pode dividir em tradicionais externos e internos. Tradicionais externos, Shaolin do Norte, Olifá, Ungá, Wing Chun, pancada, é muito de você, a energia vai pra fora. Muito acrobático. Estilos internos, onde você preza por uma coisa não é só o movimento lento, mas o trabalho da energia interna, da respiração e da concentração. Ela tem a variação de rápido e devagar dentro dela. Então, isso são internos e externos a grossíssimo modo. Tá? E aí, esse ano, né, na verdade, 2022, nós conseguimos, de novo, levar um atleta de tradicional externo. Nós já tínhamos levado há muito tempo atrás o Cifu Fábio Aragão. Já foi, né? E passamos muito tempo só com o Sandá. Depois começamos com o Shuai Jiao. E em 2022 nós conseguimos levar um atleta de tradicional externo que trouxe 2 medalhas pra gente. Muito bacana. E 5 atletas de tradicional interno. Eu, Magos, Pedro, Vanessa e o Joãozinho, que é um adolescente. Prodígio. Muito bom. Acho que esse ano eu vou dar eu vou chicotear ele para ele melhorar esse ano.
E aí a gente vê questão do apoio da família, né? Total. O pessoal apoia muito o Joãozinho. O João é... E aí tem esporte, tem Kung Fu, tem tudo envolvido. Todo nosso papo anterior chega na família de João. Família, a gente acolhe. E ele caiu no nosso colo, assim, de paraquedas, né? A mãe dele um dia me ligou e falou, eu falei, ó, tá com assim, aparece lá. Ele apareceu, gostou, se enturmou também, valendo uma figura. E a gente tenta ao máximo abraçar isso. Isso aí. E esse ano nós conseguimos levar pela primeira vez uma seleção de interno. E trouxemos 32 medalhas. 32 medalhas com 22 atletas. Sandá, Shuai Jiao, Wei Shou, tradicional interno, tradicional externo. Isso aí. Foi uma representatividade que a gente nunca teve, né, do Espírito Santo. Foi inédito, não só nos números, mas no volume de modalidades. E é importante ressaltar que dessas 32 medalhas a gente trouxe 17 pela região de alta vulnerabilidade, baixo IDH, que é onde está a nossa sede da federação, ali na região da Grande São Pedro. Famílias que correram muito atrás para conseguir essa molecada viajar. E aí a gente faz rifa, faz festa, faz o que dá para fazer para não deixar ninguém para trás. E aí agora a gente tem mais uma etapa, que é processo seletivo para compor a seleção brasileira. Então temos capixabas que estão ali. Agora em janeiro, fevereiro, março, vai ter em março, Sandá e abril do restante. Isso. Eu acho que nós temos, são 8 atletas? Processo seletivo? São. Isso aí. Por aí. 8 atletas que têm condição de ser selecionados para participarem dos internacionais da seleção brasileira. Isso aí. E aí conseguem ir para campeonatos internacionais com a seleção brasileira. É muito... É absurdo. Assim, para quem é de fora, talvez não entenda o tamanho dessa conquista, né? E o quanto que isso a gente se torna um pouco de farol para muitos que estão iniciando, que são praticantes, que acham que é algo muito distante dele. E aí eu gosto de trazer assim, essa comparação do dia a dia com o esporte, né? Eu acho que você coloca a meta, você coloca o objetivo, e você consegue no esporte, você se torna mais empoderado para conseguir isso na vida também. Né? Eu acho que você começa a entender que, peraí, depende mais da minha capacidade, do meu esforço, do que só da minha capacidade, né? Eu consigo adquirir conhecimento, eu consigo adquirir postura e de correr atrás, disciplina. Você ensina e você mostra para esse sujeito novas possibilidades. Não tem só aquele caminho, existem outros caminhos que eu posso trilhar. Eu acho que, assim, pensando de novo no final de 2022 agora para o chinês, né, para a gente também do Kung Fu, e começando 2023 no calendário lunisolar, vamos ter muito trabalho, mas acho que a gente está com uma galera muito bacana. Sim. De novo, né, vamos iniciar nossos treinos coletivos e vamos começar a treinar cada vez mais para, nesse brasileiro 2023, temos levar mais atletas, mais medalhas. E é possível levar atleta que começa a treinar em 2023? Com certeza, gente. Eu levei, a pessoa começou em 2022, Vanessa, que quase passou um mal, falou que não queria ir, mas foi, e trouxe medalha, 2 medalhas. Eu tenho intimidade suficiente com Vanessa para poder falar, assim, para quem não a conhece, olha lá o histórico no Instagram da nossa federação, ela tá lá junto com os outros 22 atletas também. E a Vanessa, eu acho que é importante a gente comentar, ela tem sobrepeso, né? Então, assim, não impediu em nada. Foi, mandou bem, ganhou o primeiro lugar no teu show. Isso aí. Foi 2º lugar, foi medalha de prata, se não me engano, na bronze. Aí você me ferrou, são 32 medalhas, não medalhou também na mãos livres no Tai Chi, sabe? Se empenhou, tava nervosa, mas conseguiu ir, superou a ansiedade, superou o nervosismo, na hora relaxou, respirou e fez bonitinho. É isso aí. É muito bacana ver essa evolução de todos eles. Superação. Magos, retornando de novo brasileiro. Magos foi lutador de Sandá, campeão brasileiro de Sandá há anos atrás. E Magos retorna agora em 2022 de novo para competir, dessa vez em formas. É isso aí. Olha só que coisa louca. Para quem não conhece, o Sandá é a modalidade de trocação de porrada, né? Então, assim, é o que chama mais atenção. É o que lembra ali uma outra modalidade, sei lá, um boxe, um kickboxing e tal, que passa aí nas redes abertas aí de televisão e tal. Então, o Sandá é de trocação. Para ele ir para uma modalidade de apresentação, né? E no Tai Chi, que tem uma leveza, vagarosidade que ele precisa conseguir fazer.
Foi do caramba, foi do caramba. É muito, a gente viveu momentos muito, muito emocionantes. Foi em Goiânia, né? Isso Aí tem os ao vivos lá pelo canal da CBKW também, que dá pra ver o que aconteceu. E teve um moleque que ganhou. Se botasse um campeonato de porrinha aqui, ele ganhava também. Sorin. Quem é esse menino? Nossa, gente. Puta merda. Ih, xinguei, não pode. 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 Ele é hoje o nosso bicampeão brasileiro na categoria 5/6 do Sandar. Atual campeão sul-americano e pan-americano na mesma categoria. Isso aí. E se tudo der certo... E campeão de Shuaijiao também no sul-americano. Verdade. E no brasileiro também. E se tudo der certo, esse ano o Sorin deve estar cotado para ir para o Mundial. Exatamente. Já foi convocado. Foi convocado? Já, o nomezinho dele tá lá. Em Texas. Isso aí. Texas esse ano. Isso então, aí. Novembro desse ano, a gente tem que mandar esse menino. O que a gente mandar. faz com esse inglês desse menino? Que ele tem que ir e voltar sabendo se virar. Do jeito que aquele bicho é malandro, ele vai sem falar nada, consegue fazer e volta. E vem bem alimentado ainda. Vem, com certeza. É isso aí. E se tudo der certo, volta com uma medalhinha pra gente. Volta. Já pensou? Medalhinha de mundial, aí a gente... Menino aí a gente vai ficar snob. Nascido e criado em São Pedro. Isso aí. Cria de projeto social. Hoje dá aula para bolsistas, para também alunos pagantes e de projeto social também. Então tá replicando a modalidade. Você vê que tudo ganha de trabalho, esforço. É isso É o que a gente aí. fala. O Kung Fu é isso, é esforço, é trabalho, é dedicação, é meta, é objetivo. E ele posso sabe onde falar... quer chegar. E a gente tem que falar também, porque eu tenho que puxar a sardinha também pro meu maridinho, né? Também foi pra Argentina. Ganhou um Vale Night aí de viajar sozinho pra Argentina. Trouxe uma medalhinha pra gente também. Trouxe. E esse ano nós estamos indo pra seletiva do Shuaijiao. Isso aí. Eu, ele, Adson, Cifu Ângelo. É isso aí. Pra gente brigar por uma vaga... na seleção brasileira de Shuaijiao para vocês. Ele, como trouxe a medalha do Sul-Americano, representando o Brasil. A gente tem planos muito fortes com o Shuaijiao aqui. Sim, né? Sim, com certeza. E Stallone tem essa pretensão de trazer mais ainda o Shuaijiao para cá, junto com vocês, com o Cifu Ângelo. Então, eu acho que é uma modalidade que, para quem já luta outras modalidades que usam kimono, que usa... essa vestimenta, né? De grappling. De agarrar. Isso. Porque o Shuaijiao, basicamente, é uma modalidade chinesa de grappling. Tá. De agarrar e jogar ao solo. E que eu estou proibida de falar que parece judô. Totalmente proibido de falar que judô. Completamente. Cara. Eu não vou editar, vai ficar. Tá, então fala de novo do Shuaijiao para eu não falar nunca mais isso. Shuaijiao é uma modalidade chinesa de grappling. Ok. Luta de derrubar. É só de pensar o seguinte, quando alguém fala pra você assim, o que é judô? Ninguém fala assim, judô para não, judô é uma luta japonesa que os outros derrubam o cara no chão. É a mesma coisa, o que é Shuaijiao? É uma luta chinesa de derrubar. Ok, pronto, resolvido. Assim, acabando de resolver um conflito de 15 anos, tá? Basicamente. Que a gente não pode se estapear no ar. Então tá tudo certo. Mas esse ano promete bastante pra gente. Promete bastante. E é importante, assim, que a gente não visa só competição. Né? A gente visa ampliar a capilaridade do Kung Fu no estado do Espírito Santo. A gente quer chegar em mais pessoas. A gente quer chegar e ter condição de, quando chega lá uma mensagenzinha no nosso direct lá do Instagram, onde tem Kung Fu no bairro tal? Onde eu consigo treinar Kung Fu no bairro tal? E a gente conseguir ter mais núcleos, conseguir potencializar não só as escolas que já são tradicionais, né, que essas precisam muito do apoio da federação, e a gente está correndo muito atrás para que a gente consiga chegar mais nessas escolas e encher essas escolas com alunos, mas também de formar novos profissionais, né? A gente sabe que tem todo um histórico, não é simples formar novos instrutores, leva anos para que a gente consiga formar novos instrutores, mas em algum momento alguém tem que começar isso, né? Precisamos de multiplicadores para isso aí. E não só no esporte, no desporto. Mas nós queremos aumentar isso com relação à cultura, com relação a outras expressões das artes chinesas que não sejam da arte marcial. Uma dança do leão, um teatro chinês, qualquer coisa assim. Eu acho que
E isso é uma coisa que eu gostaria muito, eu sei que você também gostaria muito de ver, não só a parte marcial, mas a parte cultural sendo disseminada. E eu acho que a gente tem que, como a gente precisa muito do apoio das empresas, dos patrocinadores e tudo mais, eu acho que a gente tem que cada vez mais mostrar o quanto que a cultura chinesa traz de aumento de produtividade, de concentração, de disciplina. O cara se torna mais produtivo no geral. Sim, né? Nós queremos. E a gente quer entregar isso. Né? Se pela prática esportiva ou não, aí é outra questão. Né? A nossa instituição está aqui para a prática esportiva, ela nasceu dessa essência. A gente tem que potencializar a prática esportiva, mas não só. Né? Então, a gente tem um desafio grande pela frente aí, né? Conseguir. É isso aí. Então, resumindo, Ano Novo Chinês, dia 22 de janeiro, a gente vai ter a atividade lá na nossa sede, em São Pedro, aberta ao público, quem quiser estar lá com a gente também. Vamos fazer uma bagunça lá. Isso aí. Treinar um pouquinho, apresentar um pouquinho. Exatamente, é aberto para todos, então, mesmo que você não tenha nada a ver com Kung Fu, nunca treinou, só assistiu o filme lá Kung Fu Panda aparece, porque hoje é Kung Fu Panda Isso aparece. aí, pronto. Mas e quem falou que se você é da idade do Beto e viu o filme do Bruce Lee, você pode ir também, só do Beto. E é isso. Maravilha. Acho nosso primeiro episódio. Então voltaremos. Mandem novos temas, o que vocês querem saber mais, o que a gente falou por alto, que você ficou curioso de conhecer um pouco mais, entender um pouco mais. E aí a gente vai... A gente vai botar isso aqui aonde? No nosso canal do YouTube. Isso aí. Não sei se a gente tem cacife pro Spotify ainda não, mas YouTube eu te garanto que a gente já tá lá, porque inclusive tem um campeonato estadual do ano passado que também foi um marco, é bom falar disso também. É verdade. Ano passado, em maio do ano passado, a gente fez um baita de um campeonato muito bonito e quem quiser pode ir lá assistir também, que tem lutas excelentes. Isso aí. E fica ligado no nosso calendário que vai ter mais coisas. Isso aí, nosso calendário já foi divulgado pros professores, daqui a pouquinho tá no nosso site, tá em todas as redes sociais, e aí vocês podem acompanhar aonde que tem ações abertas para que todos possam participar. Beleza? Ótimo. Bom demais. Nada, amiguinha. Beijo. Bom demais. Bom demais.